sobre as 70 semanas de Daniel. Depois vocês podem até permanecer com ela aberta aí. Diz assim, Daniel capítulo 9, 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e será a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Deixa a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as ruas e as fronteiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas, e depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do Cristo que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa semana de Daniel. Como o Marcelo já me apresentou, eu trabalho com escatologia há muitos anos. Há muitos anos eu dou aula em algumas outras instituições, para o curso superior de teologia também, e ministro palestras nas igrejas, qualquer denominações. Me convida aí para o Círculo Lado nessa palestra de escatologia bíblica. E hoje, essa aula que é uma aula inicial, você faz um bate-papo mesmo sobre escatologia. Eu quero trazer algumas definições aqui de escatologia. Primeiro, o que é escatologia? Essa palavra é uma palavra grega, escatologia, é a palavra escato, últimas coisas, e logia, que é estudo. Então, escatologia significa estudo das últimas coisas. E ela é uma escatologia bíblica, porque todos os princípios, leis e métodos da escatologia, ela é baseada, alicerçada na palavra de Deus. Isso que é a escatologia bíblica. Nós estudamos a escatologia passada e uma escatologia futura. A passada já se cumpriu e a futura vai se cumprir. Pois bem, quando nós falamos da vinda de Jesus, da escatologia bíblica, hoje existem algumas vertentes escatológicas que são defendidas por vários professores, por vários pregadores, pastores. E é isso que eu quero falar com vocês. Primeiro, existem 3 teorias sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos chamado de pré-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E a maioria dos pentecostais são pré-tribulacionistas. Até porque a base escatológica da igreja Assembleia de Deus, por ser uma igreja pentecostal, é pré-tribulacionista. E nós temos uma outra teoria que é o meso-tribulacionismo. O meso-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. A palavra meso significa meio, no grego.
Daqui a pouco eu vou estar falando sobre a grande tribulação um pouquinho, que são 7 anos, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Então aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação são os mesmos tribulacionistas. Nós temos também os pós-tribulacionistas. São aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Os nossos irmãos calvinistas, chamados de tradicionais, reformados, por exemplo, os presbiterianos, batistas tradicionais, a maioria deles são pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Inclusive, eles estão ensinando que a igreja já está passando pela grande tribulação. Inclusive, nós estamos vivendo a abertura dos selos. Vamos ver isso aqui em poucas palavras aqui. Então, esses 3 conceitos faz parte da escatologia pentecostal. Mas não fica só aí. Não fica só aí. Outra coisa. O livro de Apocalipse, para alguns, é o livro mais difícil que tem para eu estudar. O livro mais complicado para poder estudar. Porém, nós temos que entender o seguinte: o livro de Apocalipse, ao estudar o livro de Apocalipse, existem 4 métodos de interpretação. Olha para vocês verem, 4 métodos de interpretação do livro de Apocalipse. O primeiro método é o método chamado futurista. São aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse, do capítulo 4 talvez do capítulo 22, é futuro, vai acontecer. Por isso que é futurista. E os pentecostais, por ser pré-tribulacionistas, eles são futuristas. Eles estudam o livro de Apocalipse dentro desse método. Mas tem um método chamado também de preterista, passado. São aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse é passado. Tudo que está em Apocalipse já aconteceu. Não vai acontecer mais. Pois bem, eu não sei, eu não acredito nisso. E nós temos também chamado método histórico. São aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse ele é histórico. Ele ainda vai acontecer. Aliás, me perdoe, são históricos. Ele vem acontecendo durante a história da igreja. Então, o livro de Apocalipse vem se cumprindo durante a história da igreja. Os pós-tribulacionistas, eles são historicistas. O pastor Hernando Dias Lopes, que é meu professor do Novo Testamento, meu professor de homilética expositiva, ele é pós-tribulacionista e ele defende o método histórico, junto com o pastor Augusto Nicodemos e outros grandes homens aí de Deus aí. Mas existe um outro método que é chamado método simbólico. Segundo aqueles que defendem esse método, o livro de Apocalipse não passa de simbologia. Nada daquilo é real. São figuras de linguagem. Aquilo não é real. É como se Deus tivesse permitido o livro de Apocalipse para trazer medo, terror à humanidade. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Só que tem um detalhe. O livro de Apocalipse ele tem os 4 métodos. Tem futurismo nele, por quê? As coisas ainda vão acontecer. Mas tem passado? Tem. A capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse é passado, já aconteceu. As 7 igrejas da Ásia Menor já aconteceu. Tem história? Tem. As 7 igrejas da Ásia Menor. Tem simbologia? Mas está cheio de simbologia. Por exemplo, a besta que sai do mar no capítulo 13 de Apocalipse. Que besta é esta? Vai sair o Godzilla ali do mar? Como? É o seguinte, a besta ali é o anticristo. O mar
simboliza as nações. Assim como o mar é símbolo de agitação, o mar está todo o tempo agitado, assim também, no meio das agitações mundiais que nós estamos vivendo, na economia, na moral, na política, etc., vai surgir um homem, e esse homem, ele vai ser o responsável por resolver os problemas mundiais. Será o grande líder que o mundo está esperando. Então, nós temos que entender e interpretar corretamente esses símbolos. No mesmo livro, do Apocalipse capítulo 13, fala da besta que sai da terra. Quem é essa besta? É o falso profeta. Ou sai da terra ou sai das nações. Depende da interpretação. Ali também, quando fala sair das nações, dos povos ou da terra, está simbolizando as religiões das nações. Porque o falso profeta, ele será o marqueteiro do anticristo. É ele que vai promover o anticristo. Assim como o Espírito Santo promove Jesus. Então o livro de Apocalipse traz para nós, que eu costumo chamar, não eu, né, mas os católicos, a trindade satânica. O pai, que é o Satanás, que é o dragão, a velha serpente, o filho, que é, nesse caso, o anticristo, que é o filho do diabo, e o falso profeta, que é o espírito enganador. Então, nós temos que entender que o livro de Apocalipse, ele é o nosso apogeu, o ápice da nossa escatologia. Que ele está revelado tudo aquilo que vai acontecer. Então, eu quero trazer alguns detalhes aqui sobre o livro de Apocalipse. Primeiro, João foi o escritor do livro de Apocalipse. João, ele fazia parte do grupo apostólico. Era o apóstolo amado, discípulo amado. João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Os demais foram martirizados. João, ele morreu com a idade de 94 anos no ano 104. No ano 104 ele morre, depois de Cristo, com 94 anos, depois de ter sido exilado para a ilha de Patmos, onde ele passou alguns anos, onde ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Ele foi exilado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, e ali ele ficou, onde ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Alguns dizem que depois que ele saiu da ilha de Patmos, que ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele recebeu a revelação na ilha de Patmos, mas como ele não tinha material, não tinha meios para poder escrever, aí ele sai, volta para Éfeso. Ele era pastor da igreja de Éfeso, e ele, assim, agora o Espírito Santo traz a memória dele, e ele escreve o livro de Apocalipse. Ok? Isso é bom nós entendermos, porque durante a escatologia vocês vão estudar muito aí o livro de Apocalipse, principalmente sobre as pragas, começando no capítulo 6 de Apocalipse, que são os selos, depois vem as trombetas, depois vem as taças, e vamos sobre o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas, os 144 mil, a mulher grávida que foge para o deserto, a grande Babilônia. Então são coisas que vocês vão estudar durante aí a escatologia bíblica. Então vamos aqui pensar em algo interessante aqui. Eu disse a vocês que hoje, com o advento da internet, muitos estão pregando, ensinando que nós já estamos vivendo a grande tribulação, até mesmo na Assembleia de Deus. Nós temos muitos irmãos que são pós-tribulacionistas, que estão pregando, dizendo, nós estamos vivendo a grande tribulação. Aí eu pergunto, será que nós estamos vivendo a grande tribulação? Não.
No meu conceito, não. Por quê? Então, o que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo, meus irmãos, é o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre o princípio das dores. O princípio das dores. Jesus comparou a sua proximidade e a sua volta com uma mulher que está prestes a dar à luz. Uma mulher, quando ela está prestes para dar à luz, ela tem o quê? Ela tem contrações. Essas contrações, elas são sinais para que a mulher procure, a mãe procure o hospital, que ela está prestes a dar luz. E as contrações, elas começam de uma maneira leve, esporádica, intervalo maior, mas quanto mais se aproxima o nascimento da criança, as contrações vão aumentando, diminuindo o tempo e aumentando a intensidade. E a dor maior, segundo as mulheres aí, né, que tiveram filhos, é na hora do parto. Eu sou enfermeiro, trabalhei no hospital, fiz estágio no Alberto de Valadares, as mulheres gritavam lá, e até palavrão lá, xingando os maridos lá por causa da dor. Então, as contrações escatológicas evidenciam o que? A volta de Jesus. O que eu creio, tenho pregado, tenho ensinado, tenho estudado com outros escatólogos, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Quanto mais se aproxima o arrebatamento da igreja, a vida de Jesus, as contrações aumentam. E Jesus falou isso. Jesus deu sinais do fim dos tempos. Em Mateus no capítulo 24. Jesus falou que antes que ele retorne, o que iria acontecer? Haveria, no capítulo 24, verso 5, no versículo 5, no versículo 11, ele falou que haveria falsos cristos e falsos profetas. É exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias. Só nos Estados Unidos, segundo Joaquim Caetano, existem mais de 250 homens se intitulando Cristo. E os falsos profetas? Nunca houve tanta proliferação de falsos profetas. E quando a Bíblia fala aqui, Jesus falou de falsos profetas, Jesus está falando dos líderes religiosos. Mais de 90% dos televangelistas que vocês conhecem são falsos mestres, são falsos profetas. E as coisas vão só piorando. Por causa de quê? Por causa dos espíritos enganadores que Paulo falou a Timóteo. Muita gente está sendo enganada. Jesus falou que antes da sua vida também, no versículo 6, haveria guerras, rumores de guerras. No 7, nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo aí. O mundo está com medo. O mundo está abalado. O mundo está inseguro. Por causa, talvez, de uma terceira grande guerra mundial. Devido às grandes nações estão envolvidas em guerras. Temos a Rússia aí, com a Ucrânia. Nós temos aí, vamos dizer assim, o Ocidente e o Oriente em crise. Ali Israel ali. Então, mas são sinais da vida do Senhor. No versículo 7, Jesus falou que haveria o que? Aumentaria no mundo o que? Fome, terremoto, peste. E no versículo 9 e 10, Jesus falou que ainda haveria o quê? Ódio, traição e violência. Ódio, traição e violência. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então esses são sinais de que Jesus está próximo. Jesus está voltando. A escatologia trabalha com isso. Se nós estamos vivendo a grande tribulação, creio que não. Eu creio e prego que não.
como outros escatólogos também, mas alguns dizem que nós estamos vivendo. Ok, entendendo isso, eu quero trabalhar com vocês, que eu acabei de ler aqui, Daniel capítulo 9, verso 24, 25, 26 e 27, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. É impossível estudar a escatologia bíblica sem entendermos Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, as 70 semanas de Daniel. E vou dizer desde já para vocês, é complicado, mas não é difícil de entender. Por que é complicado? Porque existem várias interpretações. Uma das disciplinas mais difíceis que tem na teologia sistemática é a escatologia bíblica. Eu estudo escatologia há muitos anos e todas as vezes que eu faço uma revisão e com outros mestres, eu percebo que não sei nada. Porque é complicado. Mas tem que estudar. Porque eu defendo aqui uma vertente teológica, mas talvez um outro professor que defende uma outra vertente teológica. Nem entre nós pentecostais não há uma concordância em muitos assuntos da escatologia bíblica. Não há. Nós temos pentecostais que são pós, a maioria são pré, mas são pós. Nós temos pentecostais que são amilenistas. Acredito no milênio? Não, milênio. Outros são milenistas, são pré-milenistas, pós-milenistas também. Então são várias questões escatológicas que realmente tornam às vezes, né, difícil de entender por causa de várias vertentes. Por isso eu tenho que escolher uma. Eu sou pré-futurista, dispensacionalista, arminianista e pronto, eu sigo essa vertente, eu ensino e tudo mais. Então vamos analisar um pouco aqui Daniel capítulo 9. Veja bem, Daniel recebe uma revelação do Senhor, dizer, sobre os últimos dias. E ele vai dizer, o anjo vai dizer para ele aqui, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem era o povo de Daniel? Israel. E sobre a tua santa cidade, qual era a santa cidade do povo de Daniel? Jerusalém. Então presta atenção no que eu vou falar aqui. Só nesse primeiro versículo aqui, eu já tenho base para acreditar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então vamos entender isso mais na frente. As 70 semanas não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Israel e a cidade santa, Jerusalém. As semanas aqui são de anos. São de anos, 70 semanas aqui são de anos. Nós estamos falando de 490 anos. 490 anos. Que envolve toda a nossa escatologia bíblica. Aí Daniel, recebendo essa revelação, aí a gente vai dizer para ele, para quê? Para extinguir a transgressão, que ainda, né, extinguir, acabar com a transgressão, e dar fim aos pecados, são coisas que vão acontecer, aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Olha, a justiça eterna. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ok? Sabe e entende 2 pontos. Deixa a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então presta atenção, nós encontramos aí uma pessoa, o príncipe. Quem é esse príncipe? Está com B maiúsculo aí? Para me ajudar, gente. Sim. É Jesus. Porque ele é o
Messias é o Cristo. Jesus é um nome comum. Outros já tinham esse nome. Mas Messias é o Cristo, que é o ungido. É título. Cristo é título. Então aí já nós encontramos Jesus. Olhem bem aí, ó. Está dizendo, sabe, deixa a saída da ordem para quê? Restaurar o quê? Edificar o quê? Jerusalém. Aí vai dizer aqui, ó, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Ei, nós já começou a divisão da semana, não começou? Então olha aí, nós encontramos 7 semanas. 7 vezes 7, 49, que é semana de anos. Semana de anos. Então olha bem aí para vocês verem. Encontramos já 7 semanas, 49 anos. 49 anos. Entenda isso aqui, ó. Deixe a saída da ordem para quê? Restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias ou Príncipe. 7 semanas, ok. Gente, esses 49 anos aqui foi o tempo que os judeus gastaram para edificar Jerusalém. Vamos entender isso. No ano 606 mais ou menos, no ano 606 antes de Cristo, quem governava o mundo de então era Nabucodonosor, Império Babilônico. O que aconteceu? Nessa data, Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez e levou a elite da sociedade para o cativeiro. Daniel e seus 3 amigos foram. E quem era o rei aqui, nessa época, era Jeoaquim. Para o cativeiro. E o que acontece? Nabucodonosor deixou o sobrinho dele, Joaquim. Alguns falar que é sobrinho, outros vão falar filho, mas fala na história sobrinho. Ficou como rei no lugar do seu tio, como um vassalo de Nabucodonosor. O vassalo é aquele que reina debaixo da autoridade de outro rei. Só que no ano 596 antes de Cristo, Joaquim rebelou contra Babilônia. Nabucodonosor desceu novamente para Jerusalém e fez o quê? Levou mais uma leva de judeus para o cativeiro e deixou Zedequias como rei, debaixo da autoridade do imperador Nabucodonosor. Só que Zedequias, ele também fez uma aliança com o rei, com o faraó do Egito, para se livrar do jugo de Nabucodonosor, de modo que Nabucodonosor, no ano 587 ou 6, vai variar, tá? Mais ou menos, tá? Não são datas precisas, tá? Para entender isso na história. O que acontece? Nabucodonosor voltou novamente a invadir Jerusalém, mas dessa vez com toda a fúria para destruir Jerusalém. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os palácios, destruiu os muros e levou o povo para o cativeiro, conforme Jeremias havia profetizado, que o povo passaria 70 anos no cativeiro. O povo permaneceu 70 anos no cativeiro. Não confundir 70 anos com 70 semanas de Daniel, tá? Anos mesmo, 70 anos. Só que estava findando os 70 anos.
E Daniel, preocupado com isso, 70 anos estavam findando, mas Jerusalém ainda estava destruída. Mas Deus falou que era 70 anos. O que Deus fez? Deus derrubou o império babilônico e levantou o império do Persa. Aí o que acontece? Deus vai usar aqui, nesse império aqui agora, quem? Ciro e Dario. Está aqui, tá aqui, Jeremias, está em Jeremias não, Isaías 44, 45, capítulo, tá, gente? Eu vou ler só o versículo de número 28 do 44. A quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e o templo, funda-te, ser edificada. E no capítulo 45, no versículo 1, diz assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações. Bater as nações diante de sua face. Então, Deus levanta os medos e peças para derrubar o império babilônico. Esse império babilônico aqui foi visto numa visão por Daniel no capítulo 7, 4 animais. O primeiro animal foi um leão com asas, que representava Nabucodonosor. Depois vai vir um urso com 3 costelas na boca, na visão capítulo 7 de Daniel, que representava o Medo e Persa. 3 costelas na boca, 3 nações que Ciro e Dario tiveram que derrotar para conquistar o império. Primeiro o Egito, depois a Líbia, depois a própria Babilônia. E agora tudo isso aqui pertence a quem? Aos Medos Persas, que na história vai ser conhecido como Império Persa, tá? Isso aqui vai sumir a Império Persa. Então Ciro, ele vai dar ordem para que o povo que estava no cativeiro voltasse para Jerusalém. Então, desde a ordem, aí que está, aí onde eu queria trabalhando com vocês aqui, eu falo assim, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Essa ordem provavelmente, se partiu, vai ter várias. Irmãos, a data aqui não é precisa. Talvez vai ser no ano 539, que a primeira turma vai para Jerusalém, comandado por Zorobabel e Josué, para reconstruir o templo. Depois vem uma outra turma no ano 456, tudo antes de Cristo, tá? Essa turma vai com Esdras, né, para ensinar o povo a religião. Depois vem outra turma, no ano 445, com quem? Com Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Eles foram 3 vezes para o cativeiro, não foram? Voltaram 3 vezes também, 3 vezes no cativeiro. Então se cumpriu essa profecia aqui. Por que é difícil a matemática aqui? Porque quando eles começaram a reconstruir Jerusalém, por causa da opressão dos inimigos, eles tiveram que parar. Então se conta quanto tempo ele gastou aqui, abre-se um intervalo para depois contar mais quanto tempo eles gastaram, e vai somar isso aqui com isso aqui, mas no meio tem talvez mais de 20 anos. Então aí fica mais juntando aqui dá 49 anos. Aí vai dizer assim, beleza, eles vão então para edificar Jerusalém. Aí vai dizer assim, só que tem um detalhe aqui, o versículo 17, aí vem 62 semanas. Presta atenção, nós encontramos agora, eu guardo esse mês, tá, gente? Eu vou pior, tá? Nós encontramos aqui agora, o quê? Mais 62 semanas. Mais 62 semanas.
Só que para nós entender essa aqui, olha bem, vai ficar lá embaixo para entender melhor. Diz assim, 62 semanas. O que vai acontecer durante esse período aí? As ruas estranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Foi realmente isso aqui aconteceu em tempos angustiosos. Ok, até chegar nas 62 semanas. E vai dizer, mas em tempos angustiosos. E depois, aí que está a questão, eu acho isso lindo, eu gosto muito disso. Porque eu acho que fica bem claro. Basta só você prestar atenção. E depois das 62 semanas será tirado quem? O Messias será tirado e não. E quem diz aí? Será tirado e. Me ajuda aí. O Messias será tirado e não será mais. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Olha, eu não coloquei, depois eu vou colocar para você, eu não vou colocar aí no teu mais. Sabe o que acontece, gente? Isso aqui, ó. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Messias era tirado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, gente, completou 62 semanas. Em 62 semanas, fala de 434, se eu não me engano, isso mesmo, né? 434, quem se for por matemática, isso para mim, é 62 e 17. 434 anos. Isso mesmo. Então, olha bem, da data que terminou a construção de Jerusalém, a edificação de Jerusalém, que provavelmente termina aqui com Esdras aqui, irmãos, vai dar mais 62 semanas. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, até que o Messias seja tirado, não se acha mais. Quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, mata Jesus, completou 62 semanas que ele morreu. Mais 7, dá quanto? 69 semanas já se cumpriu. Só que falta uma semana. Olha que coisa bonita isso aqui, gente. Falta uma semana. Aí que entra agora a nossa escatologia. Por que entra a nossa escatologia? Porque isso aqui se cumpriu já. Nós chamamos de escatologia realizada. Porque entre as 69 semanas, abriu-se um intervalo para se cumprir a última semana. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz do Calvário, foi rejeitado pelos judeus, sabe o que Deus fez, Marcelo? Deus parou o relógio escatológico de Israel. Ó, eu não falei no começo para vocês, eu disse para vocês que nós somos pentecostais, nós somos dispensacionalistas, enquanto que os calvinistas não. Quando eu falo de dispensação, eu estou falando da economia de Deus, na administração de Deus, na sua criação. Nós temos a dispensação da inocência lá no Jardim do Éden, eu só vou citar, não vou falar data, não, por causa do meu tempo. Vocês vão estudar isso se Deus quiser. Nós temos a dispensação da inocência no Jardim do Éden, nós temos a dispensação da consciência depois que o homem peca, nós temos a dispensação do governo humano com Noé, nós temos a dispensação patriarcal no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor chama Abraão, nós temos a dispensação da lei que se deu no Monte Sinai através de Moisés, nós temos a dispensação da graça. Lá em Atos capítulo 2, quando o Senhor envia o Espírito Santo e começa a igreja, ali começou a dispensação da graça que nós estamos vivendo. Que é esse intervalo entre a 69 e a última semana, que falta a semana para se cumprir. Então, nesse intervalo aqui, nós temos aqui a dispensação, a dispensação da igreja ou dos gentios, que os gentios entram aqui, mas é isso aí, mas tem mais outras aí, como a plenitude dos gentios, etc. Mas vamos agora encontrar essa semana que está faltando? Vamos, olha aí que texto. Até que o Messias seja tirado, beleza. E não será mais. Aí vamos agora aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir. Gente, apareceu mais um príncipe aí. Não apareceu um príncipe aqui?
Na minha Bíblia está com P maiúsculo primeiro, e essa agora não está. Quem é esse príncipe? Aqui que tem uma grande confusão. O anticristo. Mas será que é o anticristo? Aqui que tem. Por isso que é difícil às vezes interpretar, por causa das vertentes que tem. Não é o anticristo. Na minha concepção, não minha, né? Dos escatólogos, não é o anticristo. Esse que o povo do príncipe que há de vir, o que ele vai fazer? Ele vai destruir Está aí, ó. O povo do príncipe vai destruir a cidade que é no santuário. O santuário é o templo. Sabe quem é esse príncipe aqui? Continuando aqui. Tito. Vou explicar. O povo do príncipe que há de vir. Esse povo aqui é Roma. Porque no tempo de Jesus, quem mandava no mundo, dominava o mundo, um dos maiores impérios que nós tivemos em termos de militar, de guerra, de expansão militar, vamos dizer assim, foi Roma. Em termos de expansão intelectual, foi a Grécia, que entra nesse método, que não faz parte aqui do Império Grego, com Alexandre o Grande, no ano 333, não entramos nisso aqui. Mas Roma é o povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, ele vai fazer o quê? Vai destruir a cidade e o templo, o santuário e o templo. Aí nós temos que conhecer a escatologia, a gente tem que conhecer muita história, principalmente a história de Israel. O que aconteceu no ano 70? No ano 70, depois de Cristo, Roma destruiu Jerusalém. Cumpriu a profecia que Jesus falou, tem Mateus capítulo 24 e 25 também. Só que Jerusalém foi cercado pelo exército romano durante 2 anos. Quem comandava esse exército aqui era Vespasiano. Pai de Tito. Aí eu pergunto, Vespasiano ele era o comandante do exército do Império Romano, mas ele não era príncipe. Para ser príncipe tem que ser filho de um rei, imperador, etc. Ele não era. Veja como Deus é exato. O que acontece? O imperador de Roma morre. O Senado romano manda que Vespasiano vá para a capital, em Roma, e ali eles o fazem imperador Vespasiano. Assim que ele se torna imperador, o seu filho toma o seu lugar como general do exército de Roma. Agora seu filho é o quê? Príncipe. Aí na hora que ele se torna príncipe, aí Deus permitiu que eles entrassem dentro de Jerusalém no ano 70 e destruísse Jerusalém, se cumprindo a profecia no ano 70. A descrição foi depois dos 2 anos? Só para eu entender, foi notado que eu não peguei a descrição se deu antes dos 2 anos. O cerco durou 2 anos, depois que eles destrói tudo. Cerco Isso, 2 anos depois. Eles foram forçando os muros, levantando barreiras, até conseguir entrar dentro de Jerusalém, que era cercado. Aí o que acontece então? Jerusalém é destruído, o templo é destruído, o santuário é destruído, o povo foi disperso pelo mundo, chamado diáspora, se cumprir a profecia. É interessante aqui entender o seguinte, que, como eu disse, o relógio escatológico parou de Israel, mas não o cuidado de Deus para com eles, entenda isso. O que acontece agora? O povo é espalhado pelo mundo,
pelo mundo. Aí o Senhor, Deus, Ele manda nós olharmos para Jerusalém, para Israel, a figueira. A figueira. Essa figueira, aí vem capítulos 66 de Isaías. Isaías fala assim: pode uma nação nascer em um dia? Eu, o Senhor, farei isso. Aí o que vai acontecer? Em maio de 1948, a ONU reconhece novamente Israel como nação. A nação de Israel, que aí eles estavam espalhados pelo mundo, não tinha um lugar para eles, eles novamente são reconhecidos como nação, a terra santa é reconhecida como a terra deles, e eles voltam novamente para Jerusalém. Então até hoje. Então a profecia se cumpriu, uma nação nasceu num dia. Tem até uma passagem bíblica que eu me falo a memória aqui agora, que quando eles estavam voltando, o rabino esperando lá no aeroporto, olhou e falou, levantou o dedo e falou assim: quem são esses que vêm voando em asas de pombo ou de águia? Esses são aqueles que eu espalhei pelo mundo, mas eu prometi de trazê-los de volta. Quem são esses que vêm voando em asas de águia, ou asas nas suas janelas, em asas de pomba? Já profetizou o avião ali. Está na Bíblia isso aí, tá, gente? Eu agora um versículo aqui, que eu tenho outro apóstolo que não trouxe comigo não, porque era para dar aula, já não trouxe. Então, ok, se cumpriu. Aí o povo do príncipe. Porém, por que há uma confusão aqui? Presta atenção aqui, ó. Então, isso aconteceu, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, e o seu fim será com uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as orações. No 27 fala assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aonde esse ele aqui parece estar se referindo, né, ao príncipe aqui. E ele, mas na verdade esse ele, quando vai ler o contexto, por isso que ler o contexto, vai ler o contexto, o versículo, olhe bem, esse ele que firmará um concerto comum por uma semana. Então vamos lá, nós encontramos agora o que? A semana que faltava era aqui, ó, semana de anos, 7 anos, 7 anos. Nós encontramos a primeira semana, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, deu 69, faltava uma semana, encontramos ela aqui, que são 7 anos. E ele firmará o concerto com muitos, por uma semana. Esse ele aqui, irmãos, é o anticristo. Olha o que ele vai fazer, olha. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, então são 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Na metade da semana ele vai fazer o quê? Para acessar o sacrifício e ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok. Então nós encontramos, perceberam? Pô, eu sou, como diz, né? Eu sou suspeito de falar isso, né? Mas perceberam como que é fácil de interpretar isso aqui? Só que vocês vão ver outros vídeos, outras aulas, onde vocês vão ter dúvidas, porque vai ter outras interpretações aqui nos personagens que eu dei aqui. Por isso, quando você for comprar um livro de escatologia, saiba qual o método que o escritor usa. Se ele é um método calvinista ou um método arminiano clássico. Se
se ele é pré, meso ou pós, se ele é, eu uso o método de Apocalipse, futurista, preterista, histórico ou simbólico, ou ele é pré-milenista, pós-milenista, ou amilenista, ou só milenista. São coisas que vocês vão ver na escatologia. Mas o que nos interessa aqui, dado o nosso tempo aqui, é o seguinte: antes que vem, a última semana vem se cumprir, aí que está a questão. Antes que a última semana venha se cumprir, o que tem aqui? A igreja. A igreja. Eu disse para vocês no começo, como está escrito ali, que as 70 semanas não tem nada a ver com a igreja, mas para Israel e para Jerusalém. Então que a igreja é um intruso, dizendo assim, está aqui no meio. A igreja tem que ser tirada para que possa se cumprir a última semana. Aí eu não vou entrar no mérito aqui, irmãos, porque tem vários versículos, mas só 1 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha isso. Na verdade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Por que eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Tem vários versículos. Só para deixar uma coisa bem clara para vocês. Tanto pré, meso e pós não são heresias. Quem é meso tem versículo bíblico também. Quem é pós tem versículo bíblico. Vê a confusão? Por isso que não é heresia. O importante é que todos os três acreditem numa coisa: vai haver um arrebatamento. Se é antes, no meio ou depois, são questões teológicas que a gente discute desde sala de aula. O importante é estarmos preparados para o arrebatamento. Mas quando eu digo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque ela está nesse intervalo aqui, ela tem que ser tirada, eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo fala assim: olha, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando de arrebatamento, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o que? A apostasia, e se manifesta o homem do pecado. Então antes, olha, o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então dá a entender que durante a grande tribulação o templo vai ser erguido novamente, aonde o anticristo vai, o falso profeta vai erguer uma estátua, um ídolo, né, do anticristo para ser adorado. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha o 6, o 7 e o 8, gente, olha aí. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um. Esse um é uma pessoa, é no masculino. No grego está aqui traduzido, tá? Mas só um agora resiste até que do meio seja tirado. Olha que tem um que resiste até que do meio seja tirado. E quando for tirado, o que vai acontecer? E então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse um aqui que resiste até que do meio seja tirado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? Na igreja, em nós. Então, a igreja precisa ser removida para que o anticristo possa agir. Hoje, quem detém, restringe a ação do diabo no mundo e dos demônios é a igreja. Jesus falou que nós somos sal
da terra, luz do mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, o diabo, ele não pode agir livremente, porque o Espírito Santo restringe que esse mundo se torne verdadeiramente um inferno, porque a igreja está aqui. Então a igreja vai ser tirada. Quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai tirar a sua restrição. Aí o anticristo, o diabo, vai poder agir e vai surgir o seu filho, o homem da iniquidade, ou o anticristo, porque não vai ter mais impedimento para ele. Aqui no versículo 7, você explicou, porque o mistério da iniquidade opera somente a um, seria um homem, né? Que agora resiste até que o caminho seja tirado. Um homem não, é uma pessoa, né? Masculino. Tá, aí tá assim, agora resiste até que o caminho seja tirado. Aqui seria o anticristo? Não, esse aqui, ó, até, porque já o mistério da injustiça opera. Nós estamos vendo o mundo, não está operando a justiça no mundo? Sim. Está aí, isso é coisa que está acontecendo hoje. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem esse aí, está no masculino, é uma pessoa, é o Espírito Santo que através da igreja está resistindo à ação do diabo e dos demônios, porque o diabo quer tomar conta do mundo, quer dominar o mundo totalmente, mas tem um obstáculo aí, que é a igreja, onde o Espírito Santo opera, até que seja tirado. Enquanto ele for tirado, o que vai acontecer? Então será revelado quem? O anticristo não poderá se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. É isso que Paulo está dizendo então, aqui. Então esse inimigo aqui seria o anticristo. E o que vai ser tirado é a igreja lá no Espírito Santo. Eu não vou entrar no mérito aqui agora com vocês. É uma coisa que vocês vão... Vou fazer a pergunta para quem vai ser o professor? Já é, pastor Samuel Lócio. Samuel Lócio. Para fazer essa pergunta para o Samuel, porque aí entra uma questão, quando eu estou dando estudo, estou dando aula, eu dou esse estudo nas igrejas, a igreja me convida e fala, pastor, fica conosco aqui 4, 5 quartas-feiras, terça-feira, depende do dia, né? Então, dando estudo para a igreja toda. Uma das perguntas que surge é o seguinte: vai haver salvação na grande tribulação? O Espírito Santo vai ser tirado e acabou, não vai ter mais o Espírito Santo agindo aqui no mundo? São perguntas que eles me fazem, tá? Então, nós vamos, eu tenho coisas que eu vou deixar, porque vocês, entendeu? Fica melhor para vocês pensar e perguntar. Eu tenho certeza que ele vai saber te responder isso aí, tá bom? E eu, como professor, eu sou professor daqui, só não estou dando aula porque eu estou dando tempo, porque eu estou realmente precisando, até lá onde estou dando aula, estou com vontade de dar um tempinho também. Estou dando aula todos os dias, quase todos os dias, nas duas escolas lá. E fora os estudos que eu ministro, mas se Deus quiser, vamos voltar. Vou voltar, estou comprando um celular melhor para gravar aula também, tá? Que eu tenho lá, se eu gravar uma aula dela, só Deus na casa, nem funciona mais. Então, mas eu vou estar sempre por trás dando suporte se precisar de mim, tá? Isso vai estar sempre. Então são perguntas, gente, vocês vão ter muitas dúvidas na escatologia. E elas não serão, eu vou continuar com elas. Eu tenho muitas dúvidas na escatologia. Tem que ser humilde para saber, não, isso eu não sei, eu não tenho. A escatologia nós não podemos trabalhar com achismo, não. Tem muitas dúvidas, que são mistérios que serão revelados para nós no dia que nós estivermos com Cristo. Paulo fala sobre isso. O importante é vocês entenderem, entendeu? Que para nós não estamos vivendo a grande tribulação. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E nós estamos próximos da igreja ser arrebatada. E que esses 7 anos serão de 3 anos e meio. Apocalipse fala sobre isso. Quer ver aqui? Ó? Apocalipse, no capítulo de número, deixa eu ver aqui.
no versículo de número 2, deixa eu procurar aqui, irmãos. Eu faço as minhas anotações no outro que eu tenho lá, e eu deixei lá em casa lá. Mas eu vou procurar aqui depois e vou mostrar para vocês. Apocalipse fala, irmãos, que esse tempo será dividido em um tempo, tempos e a metade do tempo. Fala de 3 anos e meio, fala de 1.260 dias e fala de 3 anos e meio, que será dividido isso aqui. Ó. Aí é onde eu quero entender, para me terminar aqui, eu vou Marcelo, por favor. Fica à vontade, fica à vontade. Nesses 10 minutos, o que eu quero falar com vocês aqui rapidinho, isso aqui, ó, que é a grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, aí vem a grande tribulação. Aí nós temos as pessoas, as figuras, os personagens da grande tribulação, que é primeiro vem o anticristo, junto com o falso profeta, depois aí vem os 144 mil, depois vem as duas testemunhas, tá? Que vai estar tudo no livro de Apocalipse, tá bom? Tudo no livro de Apocalipse. Vem as duas testemunhas. Vem aí a grande Babilônia, que é a falsa religião. Ok. Mas o que vamos entender aqui? 3 anos e meio aqui, ó, desses primeiros 3 anos e meio, é chamado de falsa paz. É aqui que vai se manifestar o anticristo, é aqui que vai manifestar o falso profeta, é aqui que vai vir as duas testemunhas, é aqui que vai começar a marca da besta, tá? Nesses 3 anos e meio aqui, é aqui que o anticristo vai resolver os problemas do mundo mundial. Imagine só, Jesus arrebata a sua igreja. O mundo vai estar no pandemônio, um caos. Milhares e milhares, quem sabe, bilhões de pessoas desapareceram. Como o mundo, aqueles que ficaram, imagine só, mães, pais, filhos, etc. Então o anticristo, ele vai pegar um mundo caótico na economia, na moral, na religião, etc. O que ele vai fazer? Vai resolver esses problemas durante esses 3 anos e meio. Por isso que ele vai ser um homem aceito. Israel espera o seu Messias até hoje. Eles rejeitaram Jesus aqui, mataram Jesus. Eles estão esperando o Messias. O Messias de Israel será o anticristo. Por isso que Daniel falou aqui, ó, que ele vai fazer um pacto aqui, ó, e ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana. Esse concerto será com Israel e com as nações também, mas principalmente com Israel. Só que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na metade da semana, aqui ó, esses 3 semanas, que homem bom, que homem maravilhoso, né? Mas quando chegar a outra semana, a metade da última, né, os 3 anos e meio, aí eles vão saber que aquele homem é um impostor. Anticristo no grego significa opositor de Cristo. Então, eles vão descobrir a verdade sobre ele e vai romper o pacto que fez com o anticristo, e o anticristo vai passar agora a perseguir Israel para destruir Israel. Durante esses 3 anos e meio, entra o quê? O juízo de Deus, Apocalipse capítulo 6 em diante. Aí Deus, até aqui, tudo bem, está tudo maravilhoso, um homem maravilhoso, resolveu os problemas mundiais, não há mais guerra, não há uma moeda só, né? Todos que receberam a marca estão tranquilo e tal, não tem mais conflito entre Israel e as outras nações, ampliou até mesmo o território de Israel, conforme está na Bíblia. Que homem maravilhoso! Prometeu que vai trazer aqueles que foram embora, ele prometeu que vai trazer de volta, tá? Oh, que homem maravilhoso! Mas quando entra o falso profeta e
faz uma imagem do anticristo, coloca essa imagem dentro do templo, tudo indica que o templo vai ser erguido novamente. Aí os judeus percebem que este cara é um impostor, não é o Messias, porque eles não aceitam adorar ídolos, mas depois que eles vieram para o cativeiro, nunca mais eles aceitaram adorar ídolos, os judeus ortodoxos. Aí eles vão romper o pacto com o anticristo vai então agora juntar as nações, os exércitos, para destruir Israel, que é a guerra do Armagedon. Mas durante esse período aí Deus vai mandar as pragas de Apocalipse, que não envolve só Israel, envolve o mundo, o cosmos na verdade, tá? O mundo aí, né, vamos dizer assim, todo o universo. Aí Deus vai mandar aquelas pragas. E no finalzinho, o que acontece no final? Apocalipse capítulo 19. Vamos terminar aqui rapidinho, gente. Capítulo 19. Aqui, ó. O que vai acontecer no capítulo 19? Eles estão tantas coisas aqui, mas só. Vi o céu aberto. Quem veio? Jesus montado em um cavalo branco. Só um detalhe para vocês, que para passar batido. Não confundir o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, montado em um cavalo branco com arco e flecha, com o cavaleiro do capítulo 19, versículo de número 11. O do capítulo 6 é o anticristo. Do capítulo 19 é Jesus. No capítulo 6 ele vem montado, comandando uma hoste de demônios também, de homens, de peste, essas coisas, cavalo preto, amarelo, fome, guerra e morte. No capítulo 6, ele tem arco e flecha. Jesus não tem arco e flecha. No capítulo 19, Jesus vem montado no cavalo branco, ele vem com uma espada. Jesus vence, eles não tem uma só coroa, como no capítulo 6, no capítulo 19, Jesus tem vários diademas, várias coroas, e está escrito na sua coxa lá, né? Está escrito lá, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Olha os olhos dele, como chama de fogo, a cabeça, há muitos diademas aí, né, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia se não ele mesmo, tá? E as vestes estão salpicadas de sangue, tá? O nome que se chama é a palavra de Deus. E o interessante aí, no versículo 16, ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o interessante aí, quando ele vem com os exércitos do céu. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Nesse caso, a igreja e os anjos. Ele vem para a guerra do Armagedon. E na guerra do Armagedon, ele vai dizer, o que vai acontecer aqui? Vou fechar aqui para não falar só sem ver. Ele vai matar, destruir o exército do anticristo. Vai pegar ele não vai pegar, ele vai dar ordem ao anjo para lançar a mão do anticristo, lançar a mão do falso profeta, do baqueteiro do anticristo e lançá-lo no lago de fogo. Aí vai cumprir Mateus capítulo 25, 24, julgamento das nações. Depois do julgamento das nações, entra o milênio. Literalmente 1000 anos, onde Cristo vai reinar e nós, a igreja, já glorificado, com o corpo glorificado, que já fomos arrebatados, vamos reinar com Ele. No final, e quando começar o milênio, ele vai dar ordem ao anjo, o anjo vai pegar Satanás, ou Satanás vai prendê-lo no abismo. No final do milênio, Satanás será solto, vai sair furioso e vai regimentar um exército muito grande para lutar contra aquele que estará sentado no trono em Jerusalém, literalmente. Aí vai vir a guerra chamada guerra do Gog e Magog. Gog e Magog. É essa guerra aí, que é a última guerra. Aí é nessa guerra o Senhor Jesus vai destruir o exército de Satanás e vai dar ordem ao anjo. O anjo também vai lançar Satanás para o lago de fogo, onde já estará o falso profeta, o anticristo, e vai vir um juízo final. Aí que vai acontecer a última ressurreição. A primeira ressurreição vai se dar no arrebatamento. Só os salvos serão ressuscitados. Só os salvos. A questão é, e os salvos do Antigo Testamento?
vão ressuscitar junto com a igreja ou depois da grande tribulação? Eu digo sempre assim, vão ressuscitar junto com a igreja, porque eles estão no mesmo lugar no céu. Não tem como Deus falar, vocês ficam aí, eu vou descer só com essa igreja aqui, eles vão ressuscitar, depois vocês vão ficar, não sei, vocês voltam novamente. Não, eu acredito que todos os salvos vão descer com Cristo, tanto da velha dispensação como da nova dispensação, e vão ressuscitar e estar com Cristo para sempre. Mas alguns dizem que os crentes do Antigo Testamento, das outras dispensações, vão ressuscitar no final da grande tribulação para poder reinar, porque é a promessa que eles vão reinar com Cristo no milênio, para reinar com Cristo. São coisas que vocês vão encontrar aí na escatologia. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição são os ímpios. Todos os ímpios que morreram sem Jesus vão ressuscitar no final do milênio, no juízo final, para serem julgados, receber a sentença final, e todos que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A morte será lançada no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo. Junto com o inferno, todos os demônios são lançados no lago de fogo. E assim vem a Nova Jerusalém, a cidade santa. João descer do céu, porque a terra passará por uma mortificação. Alguns falam assim, não, a terra vai ser destruída e Deus vai construir outra terra. Não tem isso na Bíblia, tá, gente? O que nós aprendemos é o seguinte: Deus vai renovar a terra com fogo. Ele vai renovar a terra de modo que essa terra será renovada. A Nova Jerusalém vai vir descer, ela vem descer para algum lugar, descer para a terra, e vai haver uma unificação de céu e terra. Não vai ter essa separação que tem hoje. Isso é o que vai acontecer. Só que aqui, terminando, tem tantos detalhes, meus irmãos, tantos detalhes, que se Deus quiser, vocês vão ir aprender aí sobre aqueles que serão salvos na milênio, etc. Por que fala assim? A igreja foi arrebatada, não foi? A igreja está com Cristo, não está? No juízo final fala assim: todos aqueles que não foram achados com o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Quem são esses? Hoje nós não estamos lá no livro da vida, mas a partir do momento que vem o arrebatamento, que sou arrebatado, transformado, já estou salvo, glória a Deus. Então, são perguntas que a gente tem respostas, sim, mas é para durante esse período que vocês vão 3 meses, né? O curso de escatologia. É no tempo deles. É o tempo deles. Então vocês vão aprender muita coisa, e eu agradeço por esse momento que passei com vocês, e vou estar à disposição para tirar dúvida. Tem dúvida que eu não vou tirar mesmo, jamais, mas nós vamos estar aí para ajudar naquilo que vocês precisar, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe vocês, abençoe o Marcelo, junto com a esposa, junto com a família aí, que está aí trabalhando nesse seminário que eu fiquei por muitos anos, depois do meu filho ficou por muitos anos, sou um dos fundadores aí, entre aspas, aí, junto com o pastor Pacífico. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Glória.